Olá pessoal, eu sou o professor Toide e falo aqui na sala da Liga. Eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre gametas, mas antes disso, roda a vinheta. Muito bem, conforme eu falei para vocês, o assunto ocorre da seguinte maneira: uma introdução sobre gametas, células sexuais. Vamos nos ater apenas aos animais, tudo bem? As células sexuais ou gametas, elas provêm de divisões celulares conhecida por meiose. Lembrando que a meiose 1 ela é reducional, a meiose 2 ela é equacional. Tratando-se do espermatozoide, o espermatozoide ele é a célula sexual masculina encontrada no testículo dos rapazes, dos homens. Testículos esses que ficam alojados no saco ou escroto. O espermatozoide ele é um gameta microscópico a olho nu. Uma célula haploide formada por algumas partes. E vejamos quais são essas partes. O espermatozoide ele apresenta uma cabeça, tudo bem? Nessa cabeça encontramos o núcleo, melhor dizendo, o pronúcleo masculino. Pronúcleo porque ele contém ali os 23 cromossomos, né, na espécie humana se tratando. Pronúcleo é o termo mais usado, por exemplo, em livros didáticos do ensino médio. Neste pronúcleo, nós encontramos ou o cromossomo sexual X. Esse cromossomo vai determinar na hora da fecundação a formação do sexo feminino, uma menina, ou, importante deixar bem claro, ou o cromossomo sexual Y, que durante a fecundação vai dar origem então ao cromossomo YX da mãe, formando meninos. Tudo bem? Joia? Então quem determina o sexo, no fundo, é o homem, não é a mulher. No passado, muitas vezes, o homem dava de dedo na mulher e falava: você não é capaz de me dar um herdeiro masculino. Na verdade, naquela época não se conhecia que o responsável pela formação do sexo do filho era o homem. Assista um filme chamado A Outra, que fala sobre a história do Henrique VIII, né, que tem uma relação de romper com a Igreja Católica, parte disso porque a sua esposa até então, a chamada Catarina, não dava a ele um herdeiro masculino. Tudo bem? Joia? Ok, na ponta desse pronúcleo existe uma bolsa rica em enzimas. Essa bolsa ela é chamada de acrossomo ou acrossoma. Essa bolsa ela é proveniente de uma organela chamada complexo de Golgi, que une as suas vesículas de secreção ricas em enzimas provenientes do retículo endoplasmático rugoso. O acrossoma, portanto, ele é um capuz, uma bolsa que retém essas enzimas. Muito importante no momento da fecundação. Eu fiz aqui na cor verde, afinal de contas, nós vamos ter um capuz. Por exemplo, se você torce para o time do Palmeiras. Se eu colocasse o capuz do Corinthians, o que ia acontecer? Ia roubar o óvulo. Meu Deus do céu, essa foi péssima. De qualquer maneira, nós temos aqui então essa bolsa que contém enzimas hidrolíticas. Uma delas, a hialuronidase. Ok? Uma outra parte do espermatozoide é chamado de peça intermediária. Repetindo, peça intermediária. Pescoço também para alguns. Ok? Esta peça intermediária, ela contém centros de energia, que fabricam energia, as organelas conhecidas por mitocôndrias. Então, as mitocôndrias nós encontramos nesta peça aqui, tudo bem? Olha lá, mitocôndrias, organelas que promovem parte da respiração celular. Mitocôndrias. Por que eu falo parte da respiração celular? Porque uma parte dela é feita no citossol, né, que é a chamada glicólise. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória depende de mitocôndria. A mitocôndria, ela tem esse desenho esquemático que vocês aprendem lá, né, desde o ensino fundamental, inclusive.
ela é feita por duas membranas e a membrana interna sofre dobras chamadas de cristas mitocondriais, tudo bem? Sabendo que as mitocôndrias produzem ATP ou energia, essa energia ou ATP vai ser utilizada para impelir, propelir o espermatozoide usando a sua cauda ou flagelo, tudo bem? Cauda ou flagelo, valeu? Alguns espermatozoides em condições ótimas têm uma velocidade máxima de 3 milímetros por minuto, não é verdade? Considerando o seu tamanho em miniatura, nada muito rápido. Dizemos que ele é o Michael Phelps em tamanho reduzido. Compreende o que eu digo? Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Enikevich, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Beleza? Joia. Se atente que o espermatozoide é sensível à temperatura. A temperatura ideal para ele é em torno de 35,5, mais ou menos. Quando ele está no corpo da mulher, seguindo o aparelho reprodutor dela para fecundar o óvulo, ovócito 2, na verdade, ele tem um prazo de validade curta, pois a temperatura do corpo da mulher é 36,5, 37. Então, como ele é sensível à temperatura, ele não tem uma durabilidade grande. Compreende? Agora, o gameta feminino, ele é conhecido por óvulo. Na verdade, o processo anterior a ele é conhecido por ovócito. Só se torna óvulo realmente quando ocorre a fecundação, ou melhor dizendo, o encontro das membranas plasmáticas do espermatozoide e do ovócito, para que assim ocorra o processo da formação do óvulo. Logo depois, zigoto. O óvulo, ele já é um gameta maior. Ele é um gameta que ele é visível a olho nu. Ele tem cerca de 0,5 milímetro. Compreende o que eu digo? Ele contém algumas barreiras essas que vão selecionar o melhor espermatozoide. Pelo menos é isso que nós defendemos. É formada pela primeira barreira, chamada de corona radiata. Corona radiata, tudo bem? Corona radiata. Uma segunda barreira, chamada de zona pelúcida. Zona pelúcida, são duas barreiras importantes. A corona radiata, proveniente de células foliculares do ovário, quando ocorre a liberação do ovócito 2. A zona pelúcida é uma barreira que ela vai conter aí o crescimento no início do embrião e também atua como uma barreira bem rígida, dura, após a entrada de um espermatozoide, evitando a polispermia. Ocorre um endurecimento desta zona pelúcida. Tudo bem? No interior deste óvulo, temos o pronúcleo feminino, ok? Com 23 cromossomos, na qual, como eu disse, quem determina o sexo acaba sendo o espermatozoide do homem, pois na mulher é encontrado apenas o cromossomo sexual X. Nós não temos o cromossomo Y aqui, você deve saber disso. Então, se unindo o X de um espermatozoide com o X do óvulo, nós temos XX, ou seja, sexo feminino. Se unirmos o espermatozoide contendo o cromossomo sexual Y com o X, nós temos XY, o que dá origem a um menino. Tudo bem? Joia? Bom, é muito importante vocês aterem que as organelas que dão origem ao embrião, ao zigoto e depois ao embrião, são organelas provenientes do óvulo, uma célula maior encontrada então aqui no citoplasma. O espermatozoide participa apenas com seu pronúcleo. Toda essa porção aqui aquém não adentra o óvulo. Como eu disse, as mitocôndrias então encontradas em vocês, em mim, são mitocôndrias de origem materna. Mitocôndrias de origem materna. Tudo bem? Joia? Ok. Desta forma, dá para se datar, por exemplo, a origem da chamada Eva. Eva é aquela personagem bíblica, que ajudou ao Adão a... Muito bem, vou falar de novo. Eva é aquela personagem bíblica que participou do processo de iniciação da população humana.
E tratando sobre esse personagem Eva e analisando as mitocôndrias, que são de origem materna, as mitocôndrias com a maior taxa de mutação são encontradas na África. Logo, muito provável que a origem da espécie humana seja lá na África. Tudo bem? Então, eu sou o professor Todd, estou aqui na Liga fazendo convite a vocês a participar do nosso pré-vestibular. Tudo bem? Venha nos visitar e conheça que nós temos o melhor custo-benefício. Até mais, abraço.